Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, nosso quarto e último bloco da nossa aula. E aí a gente falava da questão da extradição de brasileiros natos e naturalizados, né? Então é o seguinte, o Brasil, lá no artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, ele veda a extradição de brasileiros natos, de brasileiros que adquiriram a nacionalidade originalmente, seja por terem nascido no território brasileiro ou por serem filhos de brasileiros, né? Ainda que nascidos no exterior, os filhos de brasileiros têm direito à nacionalidade brasileira. Isso justifica, por exemplo, a prisão do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai. Por quê? O que o Paraguai falou? A justiça paraguaia falou o seguinte: olha, vou manter o Ronaldinho aqui preso, porque se ele voltar para o Brasil não extradita de volta. Então ele lá ele pode ter o risco de ficar impune, né? O Brasil, por exemplo, o Brasil ele veda a extradição, só que ele não deixa de fazer com que a pessoa cumpra a pena aqui não, mas vai cumprir a pena nos moldes da lei brasileira, tá? Só que o Brasil ele não entrega os seus nacionais, os seus brasileiros, né? O Brasil não entrega brasileiros para outros países para eles cumprirem penas. A pena só é cumprida aqui no Brasil, tá, pessoal? O brasileiro naturalizado, via de regra, ele não pode ser extraditado. Quando que ele vai ser extraditado? Se ele tiver praticado algum crime antes da naturalização. Então, se esse crime foi antes dele ser naturalizado, ele vai pagar por esse crime no país que ele cometeu, porque ele pode ter se naturalizado só para fugir dessa situação, né? Então, se o crime foi praticado antes da naturalização e em caso de tráfico ilícito de drogas, tá? No caso de tráfico ilícito de drogas, ele pode perder a sua proteção de não extradição. Então, no caso de drogas, o Brasil também tem essa autorização para extraditar brasileiros naturalizados. Os brasileiros natos não são extraditados sob nenhuma hipótese, tá? Nenhuma hipótese. E aí, pessoal, é possível perder a nacionalidade? Então, vamos seguir aqui com a nossa aula. É possível perder a nacionalidade? Veja bem, para os brasileiros natos, é possível perder a nacionalidade. Eu vou começar da segunda parte, do segundo pontinho aí do nosso artigo. Então, caso o brasileiro adquira outra nacionalidade, tá, pessoal? E essa outra nacionalidade ela não reconhece a acumulação da nacionalidade brasileira, ele pode perder a nacionalidade brasileira, porque ele abriu mão. Então vamos só ler esse inciso aí que diz o seguinte: se o brasileiro adquirir outra nacionalidade, salvo em caso de reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou em caso de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Traduzindo esse artigo, o que ele diz? Tem legislações, tem países que admitem a acumulação de nacionalidade. Então, vocês já devem ter ouvido falar da dupla nacionalidade. Por exemplo, os Estados Unidos, eles admitem a dupla nacionalidade. Você pode ser brasileiro e americano ao mesmo tempo. Neste caso, como os Estados Unidos reconhecem a dupla nacionalidade, o Brasil também reconhece a nacionalidade americana. Então, por exemplo, sou brasileiro, vou para os Estados Unidos e lá eu consigo a naturalização americana, a cidadania americana. O Brasil reconhece a acumulação das nacionalidades, tanto da brasileira quanto da americana. Tá? Aí eu vou mudar de exemplo para você entender o artigo. Eu sou brasileiro e vou para a França. Gente, a França não reconhece a acumulação de nacionalidade, né? Então, a lei francesa ela diz o seguinte: se você se tornar francês, a gente não reconhece outra nacionalidade. Então, o que o artigo diz? Neste caso da França, que não reconhece a acumulação de outra nacionalidade, o Brasil também não permite a acumulação da nacionalidade francesa. Então, para o Brasil, se você se tornar francês neste exemplo, ou qualquer outro país que não admita a acumulação de nacionalidade,
você perde o direito a ter a nacionalidade brasileira, ainda que ela seja originária, tá, gente? Então, esse inciso diz isso. E aí o inciso traz a exceção, salvo se a nacionalidade, nessa segunda possibilidade, ela for imposta, né? Então, por exemplo, tem países como os Estados Unidos, que se você casa com um americano, você adquire a nacionalidade americana automaticamente. Então, quando é uma nacionalidade imposta pela lei, aí sim você tem a exceção de manter a nacionalidade brasileira. Pega esses exemplos, faça uma leitura atenta desse inciso que você vai compreender tranquilamente. E no caso do primeiro ponto aí do nosso slide, ele diz o seguinte: se o brasileiro tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Nesse primeiro tópico aí, ele diz o seguinte: ele se dirige aos brasileiros naturalizados e somente os brasileiros naturalizados podem ter a sua naturalização cancelada, porque a gente vê aí, cancelamento de naturalização, isso só pode ser feito com brasileiros naturalizados, tá? Então são essas as diferenças de perda de nacionalidade. O brasileiro nato, ele pode perder a nacionalidade nas hipóteses desse segundo tópico que eu coloquei aí, e o brasileiro naturalizado, ele pode perder a sua nacionalidade por sentença judicial, beleza? Então a gente vai encerrar o nosso quarto tópico, encerramos a parte de nacionalidade. Nós vamos continuar na próxima aula com direitos políticos, tá? Qualquer dúvida, me chame, tanto no WhatsApp quanto no e-mail.